Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Uma Cidade no Dorso da Baleia, lado B, ou o making-off de um conto pós-apocalíptico. Uma vez, quando eu era mais nova, fui passar alguns dias de férias de verão em Caixa Prego, uma parte da ilha de Taparica, cerca de 2 horas de Salvador. Eu tinha uns 9 ou 10 anos e estava com amigas da mesma idade, na casa de uma delas. Um dia, quando estávamos andando pela praia, nos deparamos com uma visão absurda. Uma baleia jubarte encalhada na areia. E não era uma jubarte pequena, não. Minha memória infantil deu uma maquiada nas coisas, porque eu lembrava dela ser umas 5 vezes a minha altura e mais de 10 vezes o meu comprimento. Eu culpo a quantidade de vezes que eu assisti Pinóquio e James e o Pêssego Gigante. Pra quem tá chegando aqui agora, meu nome é Lara Carvalho e eu sou criadora e diretora do podcast Meridianos. Se você está chegando aqui de paraquedas sem ter escutado o episódio anterior, eu sugiro que você volte lá em Uma Cidade no Dorso da Baleia, lado A, e escute antes desse aqui. Bom, obviamente eu pesquisei para fazer esse episódio e parece que minha estimativa infantil foi o que se pode esperar de uma criança de 9 anos. Na verdade, uma jubarte adulta mede aproximadamente 16 metros de comprimento e pode pesar cerca de 40 toneladas. O que é bastante coisa, não me entenda mal, mas é menor do que na minha lembrança. Eu tentei encontrar uma notícia sobre esse acontecimento, mas considerando que isso foi nos idos dos anos 2001 e a internet ainda era mato, o que eu encontrei foi uma notícia de 2007, 6 anos depois. Baleia morta encalha na Barra de Caixa Prego. Enquanto milhares de baianos assistiam nos últimos dias pela televisão o espetáculo do desfile acrobático das baleias jubarte pelo litoral de Salvador, a caminho do arquipélago de Abrolhos, o corpo de um exemplar desse mamífero, já adulto, decompunha-se na Barra de Caixa Prego, ao sul da ilha de Taparica, onde encalhou na última quinta-feira. Apesar da importância do fato para o meio ambiente e para a luta pela preservação da espécie, os veículos da chamada grande mídia não fizeram qualquer referência à ocorrência. O aparecimento da baleia morta na entrada da Barra de Caixa Prego, conhecida internacionalmente pelo perigo que representa para a navegação, por se tratar de uma chamada barra falsa, em que há constante movimentação de areia e mudanças frequentes nos canais, só foi percebido quando os primeiros pescadores deixavam aquela vila rumo ao alto mar. O local exato do encalhe é conhecido como Ilha do Amor, um enorme banco de areia que se formou nos últimos anos. Em relato feito ao Jornal da Mídia, os pescadores disseram que a baleia apresentava sinais de morte recente, pois ainda não exalava qualquer mau cheiro. Um fato que chamou a atenção. O mamífero estava com uma corda ou uma espécie de cinta, envolvendo o meio do seu corpo, dando a impressão de que a morte poderia ter sido causada por rede de pesca. Técnicos do IBAMA, do Projeto Tamar e do Instituto Baleia Jubarte já estiveram no local por 2 vezes e informaram que a baleia foi encontrada morta no começo da semana, na região da Barra de Carvalho, próximo a Camamu. Justificaram que a corda ou cinta no corpo do mamífero deve ser uma tentativa que eles fizeram para arrastá-lo até a praia, onde seria enterrado após a coleta de material para exames que visam identificar a causa da morte. Um vento forte provocado pela chegada de uma frente fria, porém, impediu a continuação do trabalho e a baleia terminou empurrada pelas correntezas até a Barra de Caixa Prego. Lembrar desse acontecimento e pesquisar sobre isso me fez pensar no que levam as baleias a encalharem. Elas se perdem, ficam doentes e enfraquecem. Se vocês escutaram outros episódios, vocês já sabem que aqui a gente gosta de investigar essas coisas. Segundo um artigo publicado na revista científica European Journal of Neuroscience, o encalhe de baleias e golfinhos pode estar relacionado a uma neuropatologia semelhante à doença de Alzheimer. Inclusive, uma pioneira na pesquisa sobre cérebros de baleias no Brasil é Camila Souza, bióloga e doutora em ciências morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E recentemente, ela conseguiu tornar oficial a Rede Brasileira de Neurobiodiversidade, que investiga aspectos da morfologia cerebral ainda de outros 50 cérebros de cetáceos, que são baleias, botos e golfinhos. Muitos deles coletados na Bahia, de animais encontrados encalhados, é claro.
Falei sobre tudo isso porque eu acho que as pessoas vivem a maior parte de suas vidas rotineiramente sem lembrar que existem outros animais como baleias vivendo tudo isso também. Eu digo a maior parte das pessoas porque existem algumas, como eu, que constantemente pensam e fritam, admito, em muita coisa relacionada à natureza. Já falei aqui que gosto particularmente do oceano, mas eu também gosto do espaço, de vulcões, felinos, elefantes e por aí vai. Mas algumas pessoas têm interesses mais específicos, como baleias. Com essa deixa, apresento vocês a Laís Machado. Bom, eu sou Laís Machado, artista, sou formada pela Escola de Teatro da UFBA, mas trabalho com arte de modo expandido, então também atuo nas artes visuais, no cinema e agora podcast, graças a Lara. E você também trabalha com ciência. Então, digamos que eu seja entusiasta da ciência, apesar de ter formação em química, eu sou química não praticante e me envolvo aí sou associada efetiva da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. Então, de alguma forma, eu nunca me mantive muito tempo afastada da ciência em si. É uma grande área de interesse. E como você chegou até o tema deste episódio? Bom, vamos falar de hiperfoco. Não, eu tenho realmente uma obsessão muito grande por jubartes, já há bastante tempo, acho que desde criança, embora isso tenha ficado mais grave nos últimos 3, 4 anos. E essa minha relação com jubarte também me deixou muito ligada na questão do colapso ambiental por conta do degelo das calotas polares, que é fundamental para a alimentação das jubartes. Assim, claro, ser comunista me fez me vincular a essa temática, pensando aí outros sistemas econômicos que, né, deem conta dessa convivência mais harmoniosa entre, abre muitas aspas, civilização e natureza. Uma lógica que não seja extrativista, onde a vida tem algum valor e que não seja só lucro, né? Porque eu acho que também é muito fácil dizer o colapso está acontecendo por causa da humanidade. Eu acho que é uma versão muito, muito simples e muito pessimista também sobre a humanidade, com a qual eu não concordo. Mas, de fato, essa relação com o jubarte me fez pensar muito sobre isso e sou uma pessoa que acompanha a temporada de jubartes em Salvador sistematicamente há 3 anos. Então, quando você me chamou, ficção científica, colapso ambiental, você já sabia quando você me chamou que seria sobre jubartes. Então, foi só uma questão de deixar acontecer. Aliás, você sabia que a história do Brasil está profundamente conectada com as baleias também? Segundo o historiador Wellington Castellucci Júnior, doutor em História Social e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a caça de baleias começou em Itaparica em 1602 por conta de uma demanda de produção energética. Isso mesmo que você escutou. O óleo extraído dos corpos das baleias eram usados para iluminação, ou também engrenagens usadas nos engenhos e até mesmo para lubrificar máquinas, depois da Revolução Industrial, é claro. A caça entrou em declínio no final do século XVIII, quando a pesca em grande escala começou a ser praticada pelos Estados Unidos, mas foi permitida no Brasil até 1985, quando um acordo internacional vem e proíbe essa atividade. Na Bahia, as baleias caçadas eram predominantemente as jubartes. E olha, se essa informação sobre o óleo da baleia te surpreendeu, aposto que a próxima vai te deixar de boca aberta. Um pescador da Tailândia encontrou um vômito de baleia, que pode valer até 7 milhões de reais. Só isso, Patrícia. Esse homem de 56 anos voltava para a praia depois de um dia inteiro de trabalho no mar e foi premiado, digamos assim, ao encontrar 30 quilos de âmbar cinza. É uma substância esbranquiçada que se forma a partir da secreção presente no intestino das baleias. Valioso isso, hein? Para você ver, é considerado um tesouro marinho, devolvido a um álcool ali inodro extraído e é muito usado, inclusive, pela indústria farmacêutica para fazer a fragrância de um perfume durar mais. Um dos perfumes que utiliza esse âmbar cinzento na composição é aquele francês, aposto que a Sheila tem, aquele Chanel número 5, que é um dos mais caros, cobiçados do mundo, de gente chique mesmo, mas que vem lá olha, vamos falar aqui, né, vem do vômito da baleia. Eu tenho algumas perguntas sobre como descobriram essa função pro vômito de baleia,
Mas se eu abrisse essa aba, eu acho que esse episódio ficaria muito gigante. Então vamos voltar para as inspirações de Laís pro conto do episódio anterior. Eu quis pensar uma Salvador onde as mudanças aconteciam primeiramente dentro da água. Porque eu queria colocar em contato esse negacionismo brando, que é aquele onde você tem informações, mas por não ver, não é algo que te consuma, não é algo que te faça se preocupar. Você não é alguém que nega que existe o colapso, mas não é sobre você. Vale lembrar que todas as referências usadas para esse episódio estarão disponíveis no site do nosso podcast, www.luademaré.com/meridianos. Tudo junto e sem acento. Para saber mais, espera só um minutinho. A gente tem um breve intervalo e eu já volto para te contar. Você já presenciou uma cena que o mundo precisa saber, só que ninguém tava vendo? E se eu te disser que a gente foi pra uma ilha cheia de histórias assim? Tamo no ônibus agora, vai começar a nossa aventura hoje. Por que a gente largou as nossas vidas em São Paulo e veio passar um mês na Ilha Anchieta? Nós somos biólogos e a gente passou um mês nessa ilha, onde ninguém mora, procurando um animal muito louco, a raia-chita. Voltando de um mergulho, A gente viu uma tartaruga muito grande, a gente viveu histórias incríveis e ainda descobriu alguns mistérios sobre a ilha que a gente quer compartilhar com você, porque a gente gravou a viagem toda. Gravando. Tamo indo fazendo uma trilha, eu e Gabi. Eu tô muito cansada. Eu sou a Gabi Longo. E eu sou o Lucas Andrade. Ouça Sinal de Vida, um podcast novo sobre viagem de campo e as vidas que se encontraram ali. A partir de junho de 2024, em todas as plataformas de áudio. No conto de Laís, as baleias jubarte se mudaram para a costa soteropolitana por consequência das mudanças climáticas e acabaram devorando todos os camarões, o que obviamente impactou nossa culinária. Então, olha só, é importante lembrar que, bom, essa parte aí é total ficção. Mas qual foi a minha lógica? As jubartes, elas se alimentam de crio, que eu chamo de camarão transparente dos polos. É minha forma carinhosa de chamá-los. Então eu pensei, bom, elas precisam de muita gordura, elas comem muito e comem crio, que é um animal relativamente pequeno. Então é uma dieta muito gordurosa que ela precisa. Qual seria o equivalente aqui? Eu só pensei no camarão. Porque eu também queria criar uma situação onde a presença dessas jubartes aqui em Salvador, constantemente, não só demonstrasse essa coisa que eu falei do negacionismo brando, mas que também criasse alguma tensão. Porque, na verdade, isso é uma coisa que eu sempre penso sobre o colapso. As pessoas ignoram o efeito de feedback. Então, sei lá, se as abelhas morrem, é um caos. E as pessoas parecem não compreender que se acabarem as abelhas, não só acabou as abelhas. Tipo, acabou um veículo de polinização importantíssimo. Tem um impacto direto na gente. Exato, então eu queria pensar numa situação dramática, ficcional, que gerasse um impacto na sociedade soteropolitana. E acho que uma das coisas que é mais forte em Salvador é o turismo. E o turismo também gastronômico. Então eu pensei, bom, o camarão vai gerar uma crise. Embora até no próprio conto eu crio um ambiente onde não é tão certo o motivo do desaparecimento do camarão. Se está ligado à monocultura, do dendê. Mas eu queria que as pessoas, principalmente a mídia sensacionalista, tivesse um motivo para não gostar dessa presença. E para construir, para mediar mal essa relação entre a população geral e a pobre da Cai e as jubartes tropicais. Querendo ou não, as jubartes tropicais também estavam fazendo turismo gastronômico. Não deixa de ser, né, meu bem? Não deixa de ser. Mas qual a probabilidade disso realmente acontecer? Eu perguntei isso pra Laís e olha o que Elo me respondeu. Então, amiga, eu fui pro meu passeio, né, que eu vou toda temporada para fazer o avistamento de baleia em alto mar. E aí sempre vão, né, 2 biólogos veterinários do projeto Baleia Jubarte, dão palestra, falam sobre conservação, etc. Enfim, eu sei que em algum momento ali, já fazendo minhas amizades, claro, cheguei para uma das biólogas e perguntei assim, vem cá, pensando no colapso ambiental, qual que você acha que seria a primeira consequência assim, que as jubartes teriam que enfrentar? Aí ela falou, né, que provavelmente em relação à alimentação,
porque elas se alimentam de crio quase exclusivamente. Crio esse camarão que nasce embaixo da geleira. Se as geleiras desaparecem, isso deve afetar o ciclo de alimentação delas, né? Aí foi isso, eu falei que estava fazendo um conto e tal, que a amiga tinha me chamado. E aí eu falei que na minha história, as jubartes tinham se mudado para cá. E claro, né, ficção, etc, etc. E que a questão principal dessa mudança era o fato de que elas se alimentavam de camarão. Ela não confirmou nem desconfirmou, apenas deu risada. Tomei como, ai que gracinha. Só complementando, né, porque assim, uma coisa sou eu como artista ficar aqui elaborando sobre futuros, pensando, sei lá, como vai reverberar essa relação das jubartes aqui. Uma coisa que eu não queria era romantizar também essa ideia de que as jubartes se mudando para cá haveria uma acolhida imediata de toda a cidade em relação a ela. Então eu também queria desromantizar isso. Mas uma coisa sou eu, artista, fazendo esse processo, né? Outra coisa é ela como cientista, como, né, autoridade nesse assunto, dizer alguma coisa nesse sentido, assim, dizer alguma coisa de maneira afirmativa. Tem um peso diferente, muito diferente do peso que tem quando eu digo. Então eu também entendo ela não falar, nem sim, nem não, e só dar risadas, como, né, eu disse, ai que gracinha. É cientificamente provável que isso aconteça? Existem estudos sobre o assunto? Não. É impossível? Eu não sei se tantas coisas são categoricamente impossíveis nessa vida. A gente tá falando de um podcast científico, mas coisas muito estranhas acontecem para além da ficção. Quer dizer, se agora tem vídeos no TikTok de pessoas treinando seus gatos para usarem botões com instruções para os seus tutores, tipo carinho ou petisco, e isso tá funcionando, talvez a gente não esteja tão distante assim de conseguirmos nos comunicar com animais. Na verdade, eu falei a palavra petisco e minha gata virou o rosto pra mim imediatamente. Bom, o que eu ia dizer é que essa ideia de se comunicar com os animais que vimos no conto de Laís veio de uma de nossas muitas trocas de referências. Particularmente de um livro que eu devorei no ano passado e que emprestei pra Laís quando eu estava escrevendo esse conto. Falamos sobre isso na nossa conversa também. Eu sempre penso, como é que as pessoas não estão vendo essas jubartes saltarem, assim, nesse nível aqui, visível da orla? Por que as pessoas não estão parando para olhar? É um pouco a sensação que eu tenho também quando tá tendo eclipse, ninguém tá olhando pro eclipse. Fico, como é que a pessoa tá vivendo o dia, sabendo que está acontecendo o eclipse da lua, um eclipse solar, e não tá olhando? Esse nível de indiferença sempre me angustia muito. É a sensação de que as pessoas só param para olhar quando a gente está diante das ruínas, né? Exato. Da destruição, de fato. Exato. Que é muito do que você traz no conto também, né? As pessoas param para olhar a carcaça. Exato. Mas não param para olhar quando a baleia tá ali. Exatamente. E dentro desse universo, conversando com as pessoas, né? A partir de recursos específicos, mas é um período possível para essa comunicação. Que também foi o exagero de um evento que já acontece. Assim, recentemente, cientistas conversaram com a Jubarte Swain durante 20 minutos. Conversaram entre aspas, mas se comunicaram. Então eu pensei, bom, isso avançando, né? Onde é que a gente ia parar? Então, a primeira grande referência foi graças a Lara, inclusive. Gostaria de citar aqui a Autobiografia de um Povo, de Vinciane Desprez. Eu gostei muito da forma como ela foi construindo nesses 3 capítulos. Nos 2 capítulos iniciais, o universo, onde a gente podia entender o que estava acontecendo, até a gente chegar de fato no povo e ela poder se dedicar à história e à comunicação entre aquelas pessoas e o povo, uma vez que a gente já conhecia essas ciências pelos outros capítulos. Isso foi a primeira grande referência, assim, para sair daquela fase de bloqueio. Mas também teve esse evento que me marcou muito também. E eu fui lá atrás dos artigos, fui atrás do site que identificou Twine para saber um pouco mais. Esse grupo de cientistas, agora eu não vou lembrar o nome, peço-vos perdão, mas eles gravaram alguns chamados das jubartes e dentro desse grupo de jubartes que eles gravaram, tinha Twine. No dia seguinte, ou na semana seguinte, não lembro exatamente, eles emitiram esse chamado de Twine por speakers subaquáticos. E Twine respondeu. Ela se aproximou do barco, eles medem o grau de excitação pelo comportamento, pelos splashes que elas fazem, o tipo de borrifo. Então eles apresentam no artigo um gráfico de excitação e tédio de Twine. Então quando ela percebe em 20 minutos que eles não tinham mais nenhum material para trocar na conversa, ela vai embora, tranquila, deixa eles lá. E aí no próprio artigo eles falam sobre a possibilidade disso
abre aspas, provar que a Jubarte tem senso de si. Então, que Tuain teria se aproximado por se reconhecer no chamado, ou se existe de fato esse recorte do chamado, então, independente de qual voz chamou, foi chamado. Então, a Jubarte mais próxima vai responder. Então, assim, essa estrutura das canções dela, o fato disso poder ser partiturado, então, elas chegam a compor músicas, acho que de até 30 minutos. 30 minutos de canção é muito. Então, assim, os cientistas são capazes de reconhecer se duas Jubartes se encontraram, porque encontram ou a mesma música ou o mesmo trecho da música. Então, é um nível de complexidade musical que é impressionante, que, de fato, eu acho que muito em breve estaremos aí batendo esse papo alto astral com elas, mas com certeza. Ainda nesse tópico, eu perguntei pra Laís se já existem estudos capazes de identificar estruturas ou ritmos específicos, como os que Elo aponta no conto para as canções das Jubartes. Eles têm, sim, reconhecimento de padrão de chamado, de despedida, de acasalamento, de caça, de ensinamento. Então, por exemplo, já é provado que elas ensinam os indivíduos mais novos as canções. Por isso que no conto eu traduzi como canções tradicionais da família. Porque, de fato, elas têm tanto um processo de compor juntas, uma composição coletiva, assim, no tempo da migração, vão juntas ali, metendo a rima, sabe? E quanto também ensinar as que existem para os indivíduos mais novos. Então, existem alguns mapeamentos, sim, mas ali no conto eu dou uma expandida nisso, como você falou, inspirada pelas coisas que eu vi no Autobiografia de um Povo. Mas sim, por exemplo, no próprio artigo que eu falei dos cientistas que conversaram com o Tuain, eles colocam os trechos que eles usaram. Tem lá o gráficozinho de som, a ondinha sonora, o tempo, quantos loops eles fizeram. Então, assim, tem várias, porque é de fato uma comunicação muito complexa. E no seu conto você usa a canção de ofensa, que eu diria que seria a diss track das Jubartes. Exatamente, exatamente. Porque sim. Porque sim, meu amor. Isso seria uma coisa que elas teriam que aprender rapidamente ao conviver com humanos de maneira mais sistemática. Como ofender de volta. Com certeza. Para além de tudo isso que falamos, a história de Kai me toca muito porque não precisamos ir para um futuro distópico para discutir a extinção de animais como consequência do colapso ambiental. No conto de Laís, o degelo dos polos faz surgir uma nova espécie de Jubartes. Mas eu vou deixar ele explicar melhor. É bom destacar, né, já que aqui também está falando sobre ciência, que essa parte aí ela é bem ficcional, real. Que o tempo dessa seleção natural acontecer, ela seria muito maior para diferenciar elas enquanto espécie, né? Porque o tempo para isso acontecer se demanda mais anos, sei lá, não sei quanto tempo exatamente, mas não sei se chega a ser uma era, mas demanda tempo para essa seleção. No conto, eu cortei esse tempo, eu dei uma acelerada, eu botei na velocidade número 2. Mas sim, eu pensei sobre como é que... Primeiro o nome, Jubarte tropical, porque o nome científico da Jubarte é Megaptera nova-angliae. Por quê? A primeira que foi vista na Nova Inglaterra. Então, por isso o nome. Então, eu pensei, bom, se ela tá se mudando pra cá, meu amor, vamos mudar esse... Soterópolis, eu achei que ia ficar ruim. Tipo, Megaptera soterópolis. Então, eu escolhi tropicais, porque elas vêm pros trópicos. E também eu gostava de brincar com isso. Eu gosto, na verdade, de brincar, de pensar que as Jubartes são baianas, né? Elas nascem aqui. Então, elas passam por São Paulo, Rio de Janeiro, mas é aqui na Bahia que elas nascem. Não só. Também tem as australianas, as angolanas, mas tem uma parte que são, né? Parte das Jubartes são baianas. É baiana. E aí o que eu pensei foi, e isso é uma coisa que eu acho que não chega a desenvolver tanto no conto, eu pensei delas serem albinas, por causa de Migalu. Porque eu li uma vez, Migalu, pra quem não sabe, era a única Jubarte albina conhecida. Ela era angolana, não, australiana, agora eu não lembro. Mas ela era uma diva, ela era tipo a Madonna das Jubartes. E tiveram que botar multas, porque as pessoas ficavam assediando ela, se estressando, e ela sumiu. Um belo dia ela reapareceu, tranquila, like a virgin. E infelizmente, acho que na temporada... 2 temporadas atrás, ela morreu. Acabou a vida de Migalu. Mas ela realmente era a celebridade das Jubartes. Na lápide dela diz, aguentou muito e ainda foi simpática. Exato, totalmente isso aí. E eu me lembro de ter lido alguma coisa que a coloração dela, ela não era exatamente albina, mas tinha alguma questão com skincare mesmo. Porque as Jubartes, quando vêm pra cá, elas também fazem skincare. Que elas acumulam algumas bactérias no frio e no calor elas se despedem disso, então não deixa de ser uma skincare. Então eu pensei, bom, ela seria albina e eu imaginei que ela seria mais magrinha.
porque a quantidade de gordura que tem na pele da baleia é para aguentar também as águas muito frias. Então, se a gente está pensando no clima aquecendo, as águas do oceano aquecendo, eu imaginei que ela pudesse emagrecer um pouquinho também, ficar mais longilínea. Então, essa seria um pouco assim a minha... Não sei, talvez mudar um pouco o formato das cracas, mas o que eu pensei foi até aí, assim, em termos de... se eu for desenhar o jubarte tropical, seria assim. Na pesquisa para este episódio, li um artigo publicado no Periódico de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Paraná sobre planos de ação nacionais para desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade, também conhecido como PANS. No Brasil, a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza passou a reunir esforços para a conservação de espécies a partir de 1967, principalmente com foco no mico-leão dourado e nos muriquis. Em 2019, 46 PANs vigentes contemplavam 877 espécies, 74,8% do total de espécies de animais ameaçadas no Brasil. Isso significa que, apenas no Brasil, pelo menos 1.172 espécies de animais estavam ameaçadas em 2019. Eu queria o tempo inteiro... Na verdade, eu percebi no final que eu estava falando sobre esse luto que é inevitável, assim. Pensando de novo, como é que, no colapso, como você se relaciona com um evento que é inevitável? É uma espécie de luto. Não à toa a gente sofre quando pensa sobre isso, mas o que é que a gente faz depois disso? E eu acho também que, apesar de defender piamente, isso é uma coisa que eu defendo, para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo agora, estudem. Estudem, vocês nunca sabem o bastante, nunca sabemos o bastante. Estudem, sejam céticos, se perguntem, façam perguntas. Não aceita qualquer explicação simples para fenômenos que são extremos. Mas eu acho também existe uma... Esse papo é muito Haribo, eu tô repetindo esse papo Haribo muitas vezes na minha vida esses últimos tempos. Que eu acho que também é pelo afeto. Também é a capacidade de se conectar de uma maneira não tão hierárquica com outras espécies. Reconhecer essa potência... Reconhecer essa comunicação que se dá em outra língua, reconhecer a complexidade de outras relações que você não compreende e que se dão mesmo de maneiras diferentes. Os marcos não são os mesmos. Mas eu acho que tem essa coisa de pelo afeto também. Por isso que eu também queria dar destaque para essa amizade, para esse luto não expressado vivido por Margaret. Porque é isso, no conto, no final das contas, ela perdeu uma amiga. E, ao mesmo tempo, ela não pode se permitir apenas lidar com esse luto. Porque a perda dessa amiga também representa muito enquanto política, enquanto natureza, enquanto economia, enquanto ciência. Então, como é que a gente consegue lidar com os nossos afetos levando tudo isso em conta, sabe? Essa fala de Laís encapsulou perfeitamente nosso objetivo aqui no Meridianos. E me lembrou uma citação de um livro da escritora francesa Marielle Massé, chamado Nossas Cabanas. Ela fala assim... Nós não temos o hábito de estar à escuta das coisas que não falam. Não sabemos como proceder para ouvi-las e para nos reconectar a elas. No máximo, sabemos ventriloquá-las, falar em seu nome, tomando-as por um interlocutor único, a natureza. Como ouvir, por exemplo, o discurso da água, e especialmente o que o silêncio aterrorizante do Mediterrâneo tem realmente a dizer. Talvez seja suficiente interrogá-lo, convidá-lo a comparecer para depor. A água certamente não pode responder, mas ela pode comparecer ao tribunal, testemunhar e até mesmo acusar, se nos pusermos à escuta disso que, muito concretamente, seu silêncio e sua opacidade se lembram. A água não se contenta em sepultar, ela retém, conserva, envolve o que nela se enrola, assim ela se lembra e pode, então, testemunhar. Escutar o que ela tem a dizer é escutar esse testemunho, ter que ouvir um testemunho completamente novo. Decifrando atentamente esses rastros, podemos transformar o próprio mar em uma testemunha interrogável. Esse foi o making-off do episódio Uma Cidade no Dorso da Baleia, escrito e apresentado por mim, Lara Carvalho, criadora e diretora do podcast Meridianos. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A criação e direção são assinadas por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alicia Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Agradecemos por você escutar até aqui.
Este episódio usa áudios de Band Jornalismo. Todos os créditos estão no nosso site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição e as referências de cada episódio. Agradecemos por você escutar até aqui e, no próximo episódio, o conto de Marcelo Lima imagina carnavais que virão nas próximas centenas de anos. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @luademaré produções, tudo junto e sem os acentos. Até a próxima!